Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sérgio, professora Sandra, professor Wilson Nascimento. É um prazer estar aqui com vocês pessoalmente e online. Estou muito feliz em poder falar um pouquinho sobre esse tema que para mim realmente é apaixonante, coaching esportivo. Meu nome é Thiago Linhares Kabachuk, e hoje eu vou defender o meu trabalho de conclusão de curso na área do mestrado em coaching, que tem como tema coaching esportivo quando o mental e emocional entram em campo. Vamos lá. Bem, o trabalho foi aplicado então no futebol e a história do futebol ele nasce lá na Inglaterra por volta do século XIX, em 1863, e desde então ele vem evoluindo, ele vem realmente se destacando em vários aspectos, né? Desde a evolução do campo de futebol, evolução da bola, evolução do uniforme, evolução das regras do futebol. E nesse contexto, nós temos então o atleta de futebol que realmente é o principal protagonista. Ele, atleta, é o destaque desse esporte que realmente é apaixonante para mim e para muitos brasileiros e para bilhões de pessoas ao redor do mundo. A título de curiosidade, o futebol chega no Brasil através de Charles Miller e ele encontra um solo também muito fértil, onde o clima favorece, é um esporte de fácil acessibilidade, onde muitas pessoas praticam por esporte, por lazer, e alguns também, ou seja, a minoria, pratica o esporte, o futebol, para viver do esporte, para sustentar a sua família e realmente ter essa profissão que é para poucos verdadeiramente. Diante disso, ele realmente então é o mais popular, é o mais lucrativo aí do planeta. Lá no estado do Paraná, onde eu moro, que é a cidade de Curitiba, nós temos no estado times como Curitiba, o Paraná Clube, o Atlético Paranaense. No interior nós temos o Londrina, o Operário. E na região metropolitana de Curitiba, a cidade chamada São José dos Pinhais, nós temos então o São Joséense, ou seja, o Independente Futebol São Joséense, que nasceu em 2015, através do presidente Fabiano, desculpa, e hoje, atualmente, ele tem os cuidados do ex-atleta de futebol, Marlos. Então, o nosso trabalho foi aplicado no Independente Futebol São Joséense, da região metropolitana de Curitiba, na cidade de São José dos Pinhais. Em relação ao destaque que é o atleta de futebol, ele tem aí a sua rotina rodeada por desafios, por obstáculos, por viagens, por medos, insegurança, ele também tem assim os seus anseios. E diante desse desafio, de tais desafios, né, de viagens e treinos e jogos, se faz necessário sim ter uma parte mental, se faz sim necessário ter um emocional muito bem preparado, muito bem condicionado, porque senão realmente ele vai enfrentar muitas dificuldades nesse percurso para viver do esporte, para se profissionalizar. Nesse cenário, então, a metodologia coaching esportivo, ela se faz fundamental. De acordo com Whitmore, no livro Coaching for Performance, ou Coach para Performance, lá na página 54 e 55, Whitmore, ele define o coaching como algo, uma metodologia que produz resultados extraordinários em curto espaço de tempo. E o Whitmore, ele fala sobre a importância, então, do coaching gerar essa consciência, gerar essa responsabilidade e onde o coach também gera uma autoconfiança. Esses três pilares, para mim, desculpa, para o Whitmore, são fundamentais, então, para o atleta enfrentar os desafios durante a sua carreira. E nesse contexto, então, essa ferramenta se destaca aí como altamente eficaz para melhorar a performance do atleta, consequentemente, ajudar ele a ter mais resultados. O porquê, então, né, do meu trabalho. Ao pesquisar coaching ou ao pesquisar a palavra coach esportivo aí na literatura acadêmica, periódicos, bibliotecas digitais, a gente primeiro encontra uma grande dificuldade em correlacionar a palavra coaching com a metodologia socrática ou o coaching vindo do John Whitmore e do Timothy Gall. E quando a gente pesquisa nesses periódicos, nesses sites de busca, a palavra coaching está muito ligado, na maioria das vezes, com a palavra treinamento. Então, essa tradução dificulta muito o encontro desses artigos, dessas publicações e até mesmo de trabalhos acadêmicos. Quando a gente vem para a nomenclatura coach esportivo, ele se remete então à palavra treinador esportivo. Então a gente tem essa pequena confusão. Logo, nós temos escassez de publicações científicas nesses periódicos, nesses portais e nesses repositórios,
encontrando então essa lacuna acadêmica aí sobre o método coaching esportivo no ambiente esportivo. Então, diante dessa escassez, esse trabalho coaching esportivo, quando o mental e o emocional entram em campo, vem realmente para contribuir com a sociedade, com os atletas, com os profissionais do esporte. Então, quais são os benefícios do coaching para os atletas? O coaching traça objetivos, ele vai traçar metas com o atleta, ele vai auxiliar o atleta a ter um bom planejamento, ele vai fazer com que o atleta saia da sua zona de conforto, ou seja, se comporte diferente do que ele vinha se comportando. O coaching vem realmente proporcionar um entendimento que o atleta tem que ter um processo de melhoria contínua até ele atingir o seu resultado. Além do que, o coaching vai promover, como o Whitmore falou, né, consciência, vai promover responsabilidade e o coaching vai promover autoconfiança para o atleta. Além também de trazer e desenvolver a parte da inteligência emocional. Tudo isso, ou todo esse pacote vai fazer com que o atleta performe muito melhor. A minha experiência pessoal, eu fui atleta de futebol, joguei na base do Curitiba, joguei na base do Operário, só que realmente eu não fui um atleta profissional. A Bíblia fala lá em Oséias 4:6 que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então, se eu tivesse tido essa experiência, se eu tivesse tido essa oportunidade ou esse conhecimento lá atrás da metodologia coaching, provavelmente ou grandes chances de eu realmente ter tido uma carreira diferente no esporte. Por quê? Eu desisti fácil, eu tinha alguns medos, eu era inseguro, eu não tinha meta, não tinha objetivo, enfim. Então, eu padeci desse conhecimento. Então, de novo, esse trabalho se justifica para realmente conscientizar atletas, conscientizar equipes e conscientizar aí a parte esportiva em geral. Sendo muito claro, citado no nosso trabalho, né, que esse conhecimento, então, ele vai valer mais que ouro, prata e pedras preciosas, essa referência lá da Bíblia de Provérbios 3, do 13 ao 14. Realmente foi um divisor de águas para mim, a ausência do coaching, e realmente eu vejo que a metodologia coaching, ela pode ser um divisor de águas de maneira positiva para aquele indivíduo ou atleta que experimenta essa metodologia. Eu quero deixar claro aqui que coaching não tem nada a ver com treinamento motivacional, como é muito colocado aí afora. Coaching tem a ver com treinamento e desenvolvimento pessoal e de pessoas. Qual é o problema, então, da nossa pesquisa? Quais os reais impactos do uso da metodologia coaching esportivo para o desenvolvimento mental de jogadores de futebol do Sub-17 do Independente Futebol São Joséense na busca pela profissionalização? Hipóteses. A metodologia coaching esportivo, então, pode levar ao aumento gradativo da consciência de jogadores sob responsabilidade do coach, elevando a performance para o alcance de seus objetivos. A metodologia coaching esportivo, então, ela é influenciada pelo ambiente em que o atleta se encontra. Então, essas foram as hipóteses. Para o objetivo, então, geral do nosso trabalho. Relatar a eficácia do emprego do método coaching esportivo no processo de desenvolvimento mental de atletas do Sub-17, lá do Independente Futebol São Joséense, do município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Objetivos específicos: avaliar qualitativamente a melhora, então, dos participantes em relação à performance dos elementos de intervenção do coaching, verificar a eficácia da metodologia coaching no desenvolvimento mental do atleta, além de identificar as alterações na postura dos participantes após a aplicação do coaching. Em relação à estrutura do meu trabalho, a introdução do trabalho consta justificativa, problema, as hipóteses e os objetivos gerais, objetivos específicos falados anteriormente, além de contar aí com a parte do coach esportivo, que é sobre o que é o coaching, a origem e evolução, quais são os benefícios, a aplicação prática do coaching, onde a gente fala sobre psicologia positiva, treinamento mental e o próprio coaching esportivo e demais situações da tese, que é a metodologia da pesquisa, a apresentação dos resultados. A gente vai discutir então aqui um pouquinho a análise dos dados e as considerações finais. Para o referencial teórico, eu acho que não tinha autores melhores que Daniel Goleman, Dieter Marsamusk, John Whitmore, Martin Seligman e Timothy Galway, onde Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, autor do livro Foco. A inteligência emocional, por exemplo, o Goleman ensina como que o indivíduo aumenta a inteligência emocional através do autoconhecimento, o autocontrole,
o indivíduo saber se automotivar, e os outros dois pilares que tem a ver com a parte interrelacional, né, que é a parte do indivíduo saber reconhecer as emoções das pessoas e saber lidar, né, ter a habilidade de lidar com as emoções de diversos tipos de pessoas. Em relação ao Dietmar Samus, que é um professor alemão brasileiro importante, né, nessa área da psicologia esportiva, inclusive tem um livro chamado Psicologia do Esporte, do ano de 2002, onde é considerado uma das obras mais completas do tema no país até então. E seu trabalho mostra como que os fatores psicológicos, fatores mentais, além de ferramentas, podem auxiliar o atleta no rendimento esportivo. O John Whitmore, junto do Timothy Gallwey, são considerados os pais do coaching, né, moderno. O John Whitmore fala de novo, né, que o coaching promove resultados extraordinários em pequenos espaços de tempo, promove consciência, promove responsabilidade, além de promover no indivíduo autoconfiança. É interessante que o Whitmore fala que não é sobre dizer ou sobre falar o que o indivíduo precisa fazer, mas sim sobre fazer perguntas poderosas. Coaching não tem nada a ver com dizer, com mentoria ou com assessoria. Coaching é o ato de fazer perguntas poderosas. Perguntas essas que geram consciência e responsabilidade no indivíduo. Então não é sobre dar as respostas, é sobre fazer perguntas poderosas. O Martin Seligman, autor de diversos livros aí, pai da psicologia positiva do século 20 aí, né? Ele foi descobrir o que realmente dá certo com os indivíduos, ao invés de começar a buscar por significados ou o que pode dar errado. Então, usar o referencial da psicologia positiva, ela é importante porque traz uma base científica do Martin Seligman e tem realmente ferramentas práticas para tornar o coaching eficaz, de novo, com essa base da psicologia positiva. O Timothy Gallwey, citado aqui também junto do John Whitmore, que é o pai do coaching moderno, autor do livro O Jogo Interior do Tênis, ele fala que a parte mental realmente é o maior obstáculo do atleta. Ele fala no livro dele, citado no nosso trabalho, que o atleta tem dois adversários, o exterior, que é a torcida, o adversário, o clima, e ele fala que sobre o segundo adversário, que é o adversário interior, que é ele mesmo, que é o medo, a insegurança, o nervosismo, enfim, fatores esses do interior que inibem então a performance do atleta. O Timothy Gallwey, então, ele tem uma fórmula citado pelo John Whitmore no livro dele, Coaching para Performance, que é uma fórmula muito interessante, bem básica, né? Que é performance igual potencial do indivíduo menos interferências. Então, quanto mais eu trabalho e estimulo esse potencial do indivíduo, no caso aqui do atleta, quanto mais eu minimizo ou elimino máximas interferências, eu consigo fazer com que o meu atleta performe melhor. Para a metodologia do coaching, nós então temos aí um tipo de pesquisa que é aplicada porque visa investigar os impactos da metodologia coaching esportivo no desenvolvimento mental dos atletas de futebol do Sub-17 da equipe do São Joséense na busca pela profissionalização no futebol. É uma pesquisa de natureza exploratória, descritiva, por assim dizer, porque visa compreender como a aplicação do coaching esportivo afeta, então, a vida dos atletas, além de ser uma pesquisa descritiva, né, porque o próprio nome já fala, descreve de maneira minuciosa, de maneira detalhada, os fenômenos e as características do método. Em relação à abordagem, a ênfase foi, então, diante dos dados coletados, interpretar e compreender a pesquisa. Foi feito durante 10 semanas, durante uma hora e meia, uma vez por semana, durante 10 semanas. Foram coletados os dados através de questionários como indicadores de processo, sono, fadiga e confiança, onde semanalmente nós estávamos avaliando. E o questionário final, que vem com o método transversal, que é o IEPC, que é o instrumento de efetividade do processo de coaching, colocado ao final para avaliar o resultado do processo das 10 sessões. Para os participantes, eram atletas inscritos no clube, devidamente autorizados pelos seus pais, inscritos no clube com 22 atletas, com idade média entre 16 anos e 6 meses, e todos, repito, com autorização dos seus pais e responsáveis. Para as variáveis, nós tivemos aí as variáveis como a questão do idade, classe social, escolaridade, religião, tempo no futebol, posição.
E os indicadores falados aqui, né? O indicador de processo, que é o sono, fadiga e confiança, avaliado semanalmente, e o indicador de resultado, o IEPC, realizado na parte final do nosso trabalho. Em relação aos resultados, 86,4% dos atletas indicaram então impactos positivos da metodologia coaching esportivo. Tiveram foco, tiveram planejamento, tiveram a melhora nos comportamentos, atitudes diferentes, entenderam sobre o processo de melhoria contínua. 68,2% dos atletas avaliaram como altamente positiva a postura do coach, né? A SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, e também a Florida Christian University, através dos seus materiais e dos seus professores, eles indicam que o coaching ele não julga, o coaching não diz o que o indivíduo precisa fazer, o coaching é flexível, tem uma comunicação boa, ele inova, ele apoia e principalmente o coaching é focado na solução. Talvez esse foi uma situação que eles não entenderam, eles imaginavam que eu teria que dizer muitas vezes o que eles precisavam fazer. 68,2% dos atletas então apontaram que o ambiente facilitou as competências adquiridas, né? Esses dois primeiros resultados então eles corroboram a hipótese do nosso trabalho. E ainda, estatisticamente, os resultados indicaram sim que o processo de coaching foi amplamente eficaz no desenvolvimento mental dos atletas do Sub-17 do São Joséense na busca pela profissionalização. Além disso, os atletas tiveram, como já falado aqui, metas claras, planejamentos, atitudes e entenderam fundamentalmente o processo da melhoria contínua. O processo deles, semanalmente, houve melhora significativa no sono, na fadiga, na confiança dos atletas, fatores esses que estão intimamente ligados com a performance do atleta. O sono na regeneração, na recuperação, na restauração. O sono a gente costuma dizer que é o doping natural do atleta. A fadiga tem relação direta no dia seguinte ou durante o treinamento ou jogos com as decisões dentro de campo. E a confiança é a maneira como o atleta, o indivíduo, lida com os desafios, com os obstáculos e até mesmo com as pressões. Por fim, não menos importante, apesar então da relativa escassez da literatura científica sobre o tema, esse trabalho comprovou, então, com evidências práticas e significativas, a importância do coach esportivo no desenvolvimento mental dos atletas. E ainda, que os resultados aqui apresentados, o respaldo da literatura contemporânea, e aí na minha prática, nesses últimos 10 anos, como coach esportivo, pode-se afirmar que o coach esportivo prepara a parte mental, prepara sim o emocional do atleta. É importante ainda lembrar que, além de formar indivíduos relacionados à parte esportiva, a gente torna eles mais conscientes e responsáveis através das circunstâncias, situações, vivências, o que leva à confirmação, então, né, da hipótese do estudo. Para finalizar, necessário sim ampliar os estudos, aplicar a metodologia em outros contextos esportivos e que o coaching esportivo seja parte integrante do clube. O coaching deve fazer sim parte da universidade e ainda fica claro que esse trabalho não é motivacional. Tem muita pesquisa, tem muito embasamento acadêmico e científico. Com isso, concluo então a apresentação do meu trabalho aqui. Agradeço a atenção de todos, professor Sérgio. E agora então abro para as considerações finais, considerações e sugestões da banca e ainda eventuais perguntas e dúvidas. Muito obrigado, Tiago, pela apresentação. Você gerenciou bem o tempo, foi britânico.